Olá pessoal do nono ano, nós vamos então para a nossa 8ª semana da aula de arte e hoje nós vamos encerrar o conteúdo da nossa apostila falando um pouquinho sobre a arte e a censura no Brasil e também falando sobre o papel da mulher na arte, focando um pouquinho mais aqui no contexto de Brasil. Então, olha só, como a censura mudou a arte no Brasil? Nós sabemos que a ditadura militar ela aconteceu entre os anos de 1964 e 1985 e a ditadura mudou diversas áreas do conhecimento. Com a arte não foi diferente. O que os ditadores, faziam com relação à arte? Existiam censores, que eram pessoas responsáveis por fiscalizar toda a expressão artística e toda a forma de comunicação, em especial as mídias. Eles inspecionavam, fiscalizavam com muita dureza e se eles encontrassem qualquer vestígio ou qualquer ideia de que aquela temática daquela pintura, daquela música, daquela dança pudesse ser algo de oposição a esse governo, essa arte era censurada e esse artista também era censurada. As manifestações artísticas começaram a buscar outros meios de se manifestar e utilizaram de criatividade para tentar driblar e burlar um pouquinho essa rigidez dos censores. É isso que a gente vai analisar agora aqui para frente. Música de oposição. Vários artistas vão se levantar contra essa ideia de censura e contra essa ideia de ditadura e vão compor músicas contra. Só que o que acontecia? Toda vez que eles compunham uma música e que esses censores, que esse sistema de fiscalização analisava essa música e encontrava esse conteúdo de oposição, essa música era censurada, ela não poderia ser tocada nas rádios, não poderia ser cantada em programas de TV ou até mesmo em shows, e esses artistas eram punidos. Se eles insistissem em cantar essas músicas, eles eram torturados, presos e muitas vezes eles eram exilados. Eles eram levados para lugares fora do Brasil e ficavam lá como presos. Eu sempre brinco, Ninguém é exilado para Disney, ninguém é exilado para Miami. Quando eles eram exilados, eles iam para outros países, mas eles ficavam lá com muitas regras. Eles não podiam simplesmente viver como eles quisessem nesses países de exílio. Então, quando as músicas eram escrachadas no tema de oposição, essas músicas eram censuradas. Quando elas eram feitas de uma forma diferente, com a ideia de temas ambíguos que davam duplo sentido para a música, algumas passavam pelos censores, às vezes elas passavam e seguiam, e às vezes logo depois do lançamento os censores percebiam o conteúdo ali opositor e aí essas músicas eram barradas mais à frente. A gente tem aqui, exemplo de 3 cantores que atuaram no Brasil de uma forma bem expressiva no período: Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. Na foto nós temos Chico Buarque e o Gilberto Gil. Esses 3 cantores, eles vão trabalhar muito forte nessa música de oposição. E eles vão compor músicas que foram censuradas e músicas também que conseguiram driblar mesmo esse sistema de censores. Mudança no modo de vida e na arte. Gente, olha só, havia um sistema muito rigoroso de vigilância e de fiscalização, controle nos meios de comunicação e na produção cultural e artística. Tudo que era produzido era fiscalizado, da pintura até as danças. Tudo era bem fiscalizado. Alguns teatros foram fechados nesse período, alguns grupos de dança foram interditados e parados no meio das apresentações, shows onde o microfone foi cortado, eu vou dar até um exemplo para vocês aqui disso. Então precisava de muita criatividade para driblar esses censores. O Gilberto Gil e o Chico Buarque, eles compuseram uma música chamada Cálice, do jeitinho que está escrito aqui no slide da prof. A princípio, a ideia principal era de cálice, como se fosse o cálice de bebê. E eles faziam referência, porque na música fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Então eles faziam referência ao momento lá onde Jesus, antes da crucificação, diz essa frase, Pai, afasta de mim esse cálice, Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas eles deram um sentido ambíguo para essa palavra cálice, do
cale-se, né? Cale, hífen, se, de fique quieto. E toda a letra da música tem essa ideia de como se fossem os ditadores dizendo para o povo se calar, como se eles não pudessem se expressar. Teve um momento, não vou lembrar a data agora, que eles estavam fazendo um show e eles foram cantar essa música. E eles acabaram ironicamente calados, porque os microfones foram cortados no meio da música. E até, se eu não me engano, o Gilberto Gil foi trocando de microfone durante a música e todos os microfones que ele pegava estavam desligados. Então, por quê? Porque perceberam esse sentido duplo na música. Então, quando eles percebiam que isso acontecia, eles barravam, não interessa se estava acontecendo um show, para quem fosse esse show, eles davam um jeito de parar com a apresentação na hora. E aí nós temos essa música, Apesar de Você, essa música é do Chico Buarque, Apesar de Você, é do Chico Buarque. Essa música, ela foi lançada em 1970. E quando ela foi lançada, ela passou pelos censores. Num primeiro momento eles não notaram nada de diferente e a música foi lançada. Em uma semana tinha sido vendido mais de 100 mil compactos, né? Mais de 100 mil discos tinham sido vendidos. E aí passou-se um tempo, algumas semanas depois que a música foi lançada, e surgiu uma nota no jornal dizendo que esse você da música se referia ao Emílio Garrastazu Médici, que era o presidente ditador do momento. Quando sai essa nota no jornal, dizendo que na verdade essa música não era uma música simples, que fala de que esse apesar de você é um amor não correspondido ou um amor que te feriu, que esse apesar de você é apesar desse ditador, eles barraram a música, censuraram a música, recolheram os discos que já tinham sido feitos e proibiram dessa música tocar nas rádios. E essa música estava tocando super nas rádios, estava quase em primeira posição nas rádios. Então, quando eles perceberam e surgiu essa possibilidade de que a música tinha um sentido duplo e que a música se referia totalmente à censura e à ditadura, eles cortaram a música. Coloquei um pedacinho, tá? Coloquei 2 estrofes, coloquei o refrão da música, na verdade, e um verso, uma estrofe pra gente analisar. Perdão. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Amanhã, aí aqui faltou uma frase, tá? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Então tá falando escrachadamente, na verdade, dos proibidores, né? Dos ditadores que proibiram as pessoas de se expressar. Então, quando eles perceberam que essa música tinha um duplo sentido, eles barraram na hora e fizeram com que todas as formas de difusão dessa música fossem fechadas, né? E os discos foram recolhidos e tudo mais. Então, só um exemplo aí de músicas que foram liberadas, depois foram barradas. E aí, gente, a censura, ela vai exigir dos artistas da época uma criatividade gigantesca. Por quê? Vão fechar os shows, mesmo que o show esteja acontecendo, eles vão lá e vão interditar tudo e vão mandar as pessoas embora. Os teatros foram interditados e em alguns momentos os artistas desses teatros, durante as peças, foram espancados pelos militares, né? Os artistas torturados e exilados, recolhimento de discos, proibições generalizadas. Gente, tudo isso que servia para impedir e barrar esses artistas, vai deixar esses artistas mais instigados ainda para fazer a arte de uma forma diferente e vai estimular neles uma criatividade. Por quê? Se eu não posso cantar essa frase em específico, como eu faço para falar do mesmo conteúdo utilizando uma outra frase? Tem um dramaturgo que é o Plínio Marcos, se eu não me engano, Plínio Marcos. Lá na década de 70, ele vai criar um teatro chamado Navalha na Carne. Esse teatro, ele foi barrado, ele foi censurado, o Plínio Marcos caiu na censura e não podia mais executar nenhuma de suas peças. E aí ele vai até o Décio,
que era o diretor, é o diretor até hoje e era bailarino do Balé Estágio, e a Marika, que era também bailarina do Balé Estágio, e ele propõe que eles peguem esse texto da dramaturgia e transformem num balé. E aí eles transformam, só que agora eu esqueci o nome do balé que eles fazem. Quebrada. A prof vai lembrando no caminho, mas nas quebradas de alguma coisa que eu esqueci, a palavra fugiu agora. Mas o que eles fazem? Eles pegam um roteiro da dramaturgia do Navalha na Carne, que é do Plínio Marcos, eles mudam o título e eles transformam esse roteiro de dramaturgia, né, porque é um roteiro para o teatro, um roteiro para ser encenado, por isso que é dramaturgia, e eles transformam num balé. E esse balé simplesmente passa pela censura. Os censores analisam e por não ter fala, não ter um texto falado, eles observam e acham que está tudo bem. E não percebem que eles liberaram o mesmo roteiro, só que agora na linguagem da dança, para ser veiculado no período da ditadura. Então é um exemplo de como eles tentam recriar as coisas. Essa música não deu certo dessa forma? Vamos mudar a letra e vamos ver se passa. Vamos fazer essa pintura de um outro jeito, vamos colocar nessa pintura alguns elementos, talvez subliminares, que traz o conteúdo que a gente realmente deseja de protesto. Então isso vai acontecer muito forte nesse período aqui. A questão da restrição faz com que eles criem outros caminhos para se expressar artisticamente e se oporem também à censura. E aí nós temos também o teatro do oprimido, né? Augusto Boal, ele era um artista, um dramaturgo, ator, entre outras funções, diretor e roteirista. Ele vai ser exilado, ele vai para a Argentina e para o Uruguai, se eu não me engano, para esses dois países, e ele fica um período de 15 anos exilado. Estou com dúvida nessa data aí de quanto tempo ele ficou exilado. Mas no período que ele está exilado, ele desenvolve um sistema teatral chamado Teatro do Oprimido. E qual que é o objetivo dele com esse teatro do oprimido? Primeiro, discutir os temas da classe oprimida pela censura e trazer uma nova forma de se fazer teatro, um teatro que questiona e que permite que o público opine também. Vamos falar bem rapidinho dos elementos desse teatro do oprimido. Primeiro, o ator e o espectador, eles ocupam quase que um papel parecido. Por quê? O espectador não é mais um espectador passivo que senta e assiste uma peça. Esse espectador agora, em qualquer momento daquele roteiro, daquela encenação, ele pode se levantar e ele pode opinar, ele pode entrar em cena, ele pode até tomar o lugar de um personagem, de um ator e assumir aquele personagem. Agora ele tem liberdade para interferir no roteiro e expor a sua opinião. A dramaturgia. O que é a dramaturgia? O roteiro para ser encenado. No teatro do oprimido, a dramaturgia vai trabalhar o contexto e os temas das classes oprimidas. Então, toda aquela temática que envolve aquela opressão vai ser a temática que vai ser trabalhada aqui no teatro do oprimido. E por último, o espaço, Primeiro tratando os três elementos, para depois tratar os três tipos, como se fossem os três gêneros dentro do teatro do oprimido. O espaço não vai mais ser num teatro. Agora eu posso usar o espaço público, porque a minha ideia é o quê? Trazer esse público para discussão, trazer esse público para pensar criticamente. Então agora eu vou usar outros espaços, geralmente espaços públicos e dentro de contextos sociais que envolvem o tema daquele roteiro, daquele teatro do oprimido. Os três tipos: teatro fórum, teatro invisível e teatro, esqueci o último nome, e teatro fórum, tá? Primeiro, teatro do invisível. Vão se criar um tema específico e esses atores vão para espaços públicos, como por exemplo aqui, a gente tem um exemplo da imagem, um ônibus. E esses atores, sem que ninguém saiba que eles são atores, eles vão começar a discutir sobre esse tema escolhido, esse tema do oprimido. E eles começam a discutir dentro do ônibus, no exemplo, instigando esses outros passageiros do ônibus a entrarem na história. É quase aquela ideia de teste social, que você cria uma situação para ver se as pessoas vão interagir, se elas vão interferir, se elas vão se meter na história. Com a diferença que no teste social, geralmente depois o ator chega e fala assim: nossa, muito legal a sua atitude de defender aquele caso ali de machismo ou de violência contra a mulher.
mas nós somos atores, a gente estava só atuando, mas muito obrigada por participar. No teatro invisível aqui, eles não vão se revelar como atores, eles vão colocar o tema ali do ônibus, vamos falar dentro do ônibus, de repente, sobre o coronavírus. E eles começam a discutir, por que não? Porque já teve a cura, por que não precisa usar máscara, porque, enfim, eles criam uma situação ali. E eles vão esperar para ver se as pessoas dentro do ônibus vão interagir com eles. E toda essa interação faz parte do que eles querem desse processo do teatro. Mas eles vão embora sem revelar que aquilo foi premeditado e que aquilo fazia parte de uma esquete teatral. O teatro do oprimido usa muito do improviso, porque a gente depende da interação do público e para ver para onde a história vai caminhar. Então, o primeiro exemplo ali, teatro invisível. Segundo exemplo, teatro imagem, gente. O teatro imagem no teatro do oprimido, como o nome já fala ali, não vai utilizar da linguagem verbal, somente da expressão corporal e facial. Então, esse artista agora, que vai ter essa restrição verbal, ele vai ter que se expressar muito mais fisicamente para expressar a temática e aquele roteiro dentro do teatro do oprimido. Então, o teatro imagem não utiliza a verbalização, somente a expressão corporal e a expressão facial. E na sequência aqui, nós temos o teatro fórum. O que é um fórum? Quem aí já participou de um fórum online? O fórum geralmente é assim, né? Vamos pensar agora num fórum online, por exemplo. Você entrou num fórum de alguma coisa lá que você faz, de um curso. Tem uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta norteadora. O que é uma pergunta norteadora? É uma pergunta que está ali e ela é o ponto de partida de uma discussão. E você lança aquele texto e lança aquela pergunta. E as pessoas podem colocar opinião sobre aquela pergunta e lançar outras perguntas. E a gente gera uma discussão em cima daquela pergunta principal. Isso é um fórum. No caso do teatro fórum, é basicamente a mesma coisa, mas agora de forma encenada. Eu gero uma situação inicial, uma situação tema, eu gero com a encenação uma questão para o público, e esse público, lembra lá no início que a gente falou que o espectador agora ele não é mais um espectador passivo, ele pode ser um espectador ator, ele pode entrar em cena? A forma desse público participar desse teatro fórum é justamente isso, eles entrando na cena, virando personagem e trazendo, através do personagem, a sua opinião ou a sua resolução para o tema aqui. E uma ideia do teatro do oprimido também é o quê? Você traz a problemática no teatro e junto com a problemática, a ideia é que nesse teatro fórum vocês tragam soluções para esse problema. Mas não uma solução utópica, que eu gostaria que se resolvesse dessa forma, mas não tem como resolver. A ideia é que no teatro fórum, as soluções que vão surgindo, conforme as pessoas vão participando, sejam soluções viáveis, soluções possíveis de se realizar. Então, essa é a ideia principal ali do teatro fórum. Então, teatro do oprimido se divide em teatro invisível, teatro fórum e teatro imagem. E para encerrar essa ideia de arte e censura, eu acho que eu já falei com vocês sobre isso, tem a ideia de que as artes visuais, elas não se calam. Lá na década de 70, um jornalista chamado Vladimir Herzog morreu. A notícia que surgiu nos jornais foi de que ele tinha se suicidado e com a foto dele, tipo uma cadeira assim, ele pendurado pelo pescoço. Se você der um Google aí e colocar Vladimir Herzog, vai surgir trocentas imagens iguais, uma foto preto e branco dele pendurado, né, enforcado. Quando saiu essa notícia de que ele tinha se matado, a família dele, os amigos próximos, entre outras pessoas, principalmente do jornalismo mesmo, começaram a se manifestar e dizer, não, impossível, ele não se matou. Com certeza ele foi pego pela censura, ele foi torturado e morto, não é possível. Mas, no atestado de óbito dele, veio como suicídio. O Cildo Meirelles, que era um artista das artes visuais, ele fez uma intervenção nas cédulas, tá? Na época, né, era cruzeiro ainda. Ele faz um carimbo, e nesse carimbo ele escreve quem matou Herzog. E ele carimba em várias cédulas, e ele espalha essas cédulas, perdão, para sair da cena aí. Ele espalha essas cédulas. E foi a forma dele se manifestar nas artes visuais diante desse acontecido e também se opor à censura, se levantar contra a censura. Quando ele coloca uma cédula carimbada dizendo quem matou Herzog, o que ele está dizendo? Eu
eu sei que não foi ele que se matou, eu quero saber quem matou ele. Então, ele começa a levantar as pessoas a pensarem criticamente sobre a morte do Herzog. Peraí, se ele está perguntando quem matou, quer dizer que ele não se matou. O que está acontecendo? Isso gera um rebuliço. Anos depois, aqui, gente, foi na década de 70, em 2013, a família do Vladimir Herzog recebeu um novo atestado de óbito, onde a causa da morte está escrito lá, morte por tortura, ou seja, muitos anos depois, décadas depois, eles conseguiram concluir que realmente o Vladimir Herzog não tinha se matado, mas ele foi capturado e torturado, porque ele era um jornalista, uma pessoa que tem a função de informar, e acaba que um jornalista, num período de ditadura militar e de censura, ele acaba sendo um perigo, uma ameaça para os ditadores, porque ele tem um poder de influência muito grande e de mover a massa. Então, por isso que ele foi perseguido, ele foi capturado, torturado e morto. Então, aqui temos um exemplo nas artes visuais de oposição à censura e tudo mais. E a gente segue para falar, agora já fechando aqui nosso conteúdo, sobre as mulheres na arte, né? E vamos focar mais no nível de Brasil. Então, algumas perguntinhas para nortear a nossa rápida discussão. Quantas mulheres artistas você conhece na atualidade? Quem são as mulheres artistas que você conhece? As pintoras, as bailarinas, as musicistas, quem são essas mulheres? Quantas mulheres artistas você consegue citar de pelo menos 2 séculos atrás? Pensa aí. Quem são essas mulheres? E por último, por que é tão difícil pensar em nomes femininos que contam a nossa história e que estiveram presentes na arte? Eu posso falar de Picasso, eu posso falar de Leonardo da Vinci, eu posso falar de Michelangelo, mas cadê as mulheres? Por que a gente não tem registro? Por que será que é tão difícil encontrar essas mulheres? A maioria das obras que nós temos hoje que contam a nossa história, elas têm mulheres retratadas, mas o autor da obra, o artista, geralmente são homens. E aí essa discussão para a gente entender um pouquinho do porquê de tudo isso. Existe um cartaz, eu censurei o cartaz aqui para aula, mas na apostila de vocês não conseguem ver o cartaz do jeitinho que ele é. Esse cartaz em português, na apostila de vocês está em inglês, porque é original. Esse aqui, ele foi uma releitura que foi feita em 2017, se não me engano. Deixa eu ver que tá pequenininho para mim. 2007, quando essa exposição Guerrilla Girls veio para o MASP, em São Paulo. O que esse cartaz está dizendo, né? Primeiro, é de um manifesto coletivo norte-americano, onde essas mulheres, para manter o anonimato, elas colocavam máscaras de gorila. E o protesto principal delas era justamente isso, o papel da mulher na arte. E uma crítica ao fato da mulher ser musa e sempre ser retratada nua. Então era mais ou menos essa discussão. O cartaz ele foi readaptado para essa exposição no Brasil, com os dados do MASP, que era o museu que recebeu essa exposição. E olha só, olha a pergunta. As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? E olha a estatística. Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres. Ou seja, de toda a exposição do MASP, 6% dessa exposição, dessas obras, foram feitas por mulheres. Então, as mulheres artistas, 6%. Porém, de todo o acervo do museu, 60% do que tem nesse acervo de nu é de mulher e não de homem. Então, é uma crítica. Por que a mulher só pode entrar no museu como musa nua e ela não pode entrar no museu como artista? Essa é mais ou menos a discussão que está nesse cartaz. E aí, no que vocês têm aí na apostila, tá em inglês, porque tem a ver com os museus de Nova York, né? A estatística tá ali. Aqui eu trouxe atualizado do Museu de Arte São Paulo, MASP. E aí a gente chega na discussão, né? Musa, que nada, né? Eu sou artista. Pra gente pensar nessa discussão, por que muitas vezes a mulher não aparece como artista, só como musa? Gente, se a gente for analisar a história há 2 séculos, pelo menos, né? Vamos colocar 2 séculos, mas a gente, para não datar assim especificamente, a mulher, ela não tinha um lugar de representatividade na sociedade. Lembra do teatro? Só os homens poderiam atuar, só os homens poderiam dançar, só os homens poderiam pintar, somente os homens podiam exercer algumas funções, só os homens tinham acesso ao voto. A mulher, o papel específico dela era qual?
estar na casa e cuidar de seus filhos, cuidar do lar. Então ela não tinha uma voz ativa nas demais áreas da sociedade. Por isso que a mulher na arte, ela geralmente não estava. Por que ela geralmente estava nua nos quadros, mas ela jamais poderia ser a artista que pintou um nu? Porque mulher não estudava. Os homens estudavam anatomia, então os homens poderiam representar um corpo humano, seja na pintura ou seja na escultura. Uma vez que a mulher não estudava, ela não tinha, entre aspas, né, aos olhos dos artistas, propriedade para retratar um corpo humano. Se ela não estudou matemática e geometria, como ela poderia fazer um quadro com simetria, proporção e equilíbrio, que era o que a arte acadêmica ditava? Então, por esses fatores e outros, nós não temos registro quase de mulheres na arte, principalmente há alguns séculos atrás. A gente vê os homens, né, alcançando o seu auge na arte, muitos deles são falados até hoje, as suas obras ecoam por séculos, mas a mulher não, justamente por isso, por esse fato de que ela não tinha acesso ao estudo, então ela não era aceita como uma artista profissional, ela não podia nunca ser aceita como uma artista completa, então ela não tinha representatividade na arte. No Brasil, gente, quem vai abrir a porta mesmo da arte para as mulheres vai ser a Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela era de família rica, ela foi para a Europa estudar, ela teve contato com as vanguardas europeias e não só na Europa ela estudou, mas ela estudou nos Estados Unidos também, em Nova York, nas escolas de arte. Então ela estudou geometria, matemática, anatomia, entre outras disciplinas. E ela volta para o Brasil em 1917, e ela traz uma exposição de arte moderna para o Brasil. Essa exposição é duramente criticada, principalmente por Monteiro Lobato, porque, primeiro, eles não estavam acostumados com a arte moderna, com essa nova forma de fazer arte, e segundo, eles não estavam acostumados em ver uma mulher à frente de uma exposição. Então, essa exposição gera maior rebuliço. Mas a Anita Malfatti, ela chega aqui no Brasil e ela meio que bate no peito e fala, não, eu estudei anatomia, então eu posso sim representar a figura humana. Eu estudei geometria, eu estudei matemática, eu posso fazer arte. Eu não vou ser musa, eu vou ser artista. Passa alguns anos depois dessa crítica, ela quase vai embora para a Europa, porque ela se sente muito mal com as críticas, mas aí alguns outros artistas, em 1922, decidem fazer a Semana de Arte Moderna, né? A gente não vai estudar isso agora, vai estudar mais pra frente, mas só pra gente pensar aqui. E eles convidam a Anita Malfatti para participar também dessa exposição, dessa Semana de Arte Moderna. Ela, no começo, não quer participar, justamente por causa das críticas e do preconceito e tudo mais, mas ela acaba se rendendo e ela traz várias telas para serem apresentadas nessa exposição, né? Resumindo aqui, o que a gente pode dizer? Que a Anita Malfatti, ela abre a porta para que outras artistas venham depois. Logo após a Anita Malfatti, já vem Tarsila do Amaral, no modernismo brasileiro. A arte e as mulheres é algo muito recente. A mulher sai do papel de musa, que muitas vezes é representada nua, e ela começa a assumir esse papel de artista, né? As pintoras, as escultoras, e em outros papéis também, assim mesmo como no teatro, que só os homens podiam atuar lá no início, agora a mulher pode atuar. Eu não preciso mais de um homem fazendo o papel feminino, agora eu, mulher, posso fazer o papel feminino. Na dança e em outras linguagens artísticas. Essa questão é algo que a gente pode discutir, se a gente estivesse agora na aula presencial, com certeza a gente ficaria uma aula inteira discutindo sobre o papel da mulher na arte, mas nós teremos essa oportunidade nas lives, né? Mas concluindo, a discussão principal da mulher na arte é isso, esse movimento de mudança, que ela sai do papel de musa, ela sai de ser retratada para retratar, não só a figura humana, mas entre outras coisas. Ela deixa o papel de musa, antes ela só era pintada, antes ela era o tema, agora ela atua, agora é ela que pinta outros temas, ok? Então, por hoje é isso, falamos um pouquinho sobre a arte e a censura no Brasil e também sobre o papel da mulher na arte. Nas nossas lives a gente vai continuar essas discussões. Para essa semana nós não temos atividade, eu vou deixar vocês livres para estudarem mesmo para as provas e para as coisas que vocês têm aí pela frente, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!